da Semana Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros Militar. A doutora Spielmann, seja bem-vindo à nossa live. Estamos dando sequência ao nosso ciclo de atividades da Semana da Prevenção do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Amanhã, dia 2 de julho, comemoramos o Dia Nacional do Bombeiro e já antecipo a saudação a todos que nos assistem aqui, participam da nossa live, parabenizando pelo nosso dia, o Dia dos Bombeiros. O tema da nossa live de hoje, então, é a atividade de guarda-vidas em tempos de Covid-19. É um tema novo, né, que aflige muita gente e contamos com a experiência e expertise do Dr. Davi Spielmann, que é diretor médico da Sobrasa, tenente-coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Dr. Davi Spielmann. Estamos ansiosos aí por novos conhecimentos. Lang, é um prazer estar aqui com vocês, né, cara? De coração, amanhã é nosso dia, né? Nacional, os bombeiros, todo mundo festejando. E ser bombeiro é prevenir, né? Prevenir em todos os aspectos. Prevenir em afogamento, prevenir na água, na terra, no mar e aonde for, né? Essa é a nossa missão. É verdade. Doutor Spielmann, o senhor sabe que a nossa atividade de guarda-vidas aqui no Sul é muito sazonal, né? A gente tem um inverno muito rigoroso, inclusive hoje faz bastante frio aqui em Tramandaí, né? São 10 graus aqui fora. Mas, enfim, o verão vai chegar aí, as pessoas vão vir para o nosso litoral, né? E a atividade de salvamento aquático ela vai ser essencial. Ela já é, né, no nosso dia a dia aqui do nosso batalhão, que eventualmente a gente se depara com ocorrências de natureza de salvamento aquático, né? E temos que agir. Então a gente quer saber assim, como é que a gente se prepara. A gente já sabe que a palavra-chave é a prevenção. Como é que a gente faz para conseguir estar preparado para esse momento? Então, eu acho que tem diversas situações que a gente deve conversar e é ótimo estar falando com vocês aqui na Semana da Prevenção, né? Primeiro, assim, é sempre importante a gente entender qual é o problema da área, né? Quem é que se afoga naquela área? Quem é que eu tenho que... Ou aonde acontecem os afogamentos naquela área? Às vezes a gente está falando de um pouco de praia, mas a gente sabe que tem um lago, uma represa, uma cachoeira, um caminhozinho que todo mundo aproveita para ir. Então é muito importante a gente entender que o problema em Tramandaí não é o mesmo problema de outra praia ou de outro interior. E cada local, o Corpo de Bombeiros, de guarda-vidas, eles têm que entender primeiro qual é o problema do local. Quem se afoga, qual é a idade, qual é a atividade, o que ele está fazendo, de onde ele vem. Tudo isso te dá ferramentas para entender qual a melhor estratégia de alertar, de fazer a prevenção ativa e reativa ao problema. Então, é muito importante que cada corpo de bombeiro, cada OBM ali no local entenda um pouco do seu problema para ficar mais alerta para aquele público específico na hora de prover prevenção, resgate e primeiro socorro, né? O senhor sabe, doutor Davi Spielmann, que aqui nós chegamos a ter um período em que a nossa orla da praia foi interditada, né? No início, né, quando se instalou uma situação de isolamento inicial. E a partir disso já teve uma certa liberação, as pessoas têm procurado bastante o litoral, né, saem dos grandes centros da capital e procuram o litoral para poder ter uma válvula de escape, né, nesse isolamento. E agora o Rio Grande do Sul, aqui, a nossa área aqui do litoral, evoluiu para a bandeira vermelha. Então, novamente, a orla marítima ela não está aconselhável, né, em que pese as atividades individuais esportivas estejam liberadas, né, o pessoal pode surfar, pode fazer a prática esportiva na água, mas ela é vedada. Muitas praias estão isolando as suas orlas, né, para evitar justamente a aglomeração de pessoas, né. E aí fica também a nossa dúvida, né, já que a prevenção mais do que nunca vai ser a palavra-chave, né, todo o cuidado que nós vamos ter que ter com esse entorno, com o entorno do espaço aquático, né, e a participação do guarda-vidas
e aqui já registro mais uma vez, nós temos uma série de guarda-vidas militares e guarda-vidas civis que estão nos acompanhando aqui. Minha saudação especial a eles. E como é que a gente se prepara para esse novo modelo? O que mais a gente pode fazer e vai ter que fazer com esses cuidados? Tá. A gente tem primeiro que entender um pouco essa pandemia que a gente está passando, né? Por que existem essas coisas de 4 ou 5 níveis, ou 5 fases que a gente está passando da pandemia? Nós, no Rio de Janeiro, também ainda estamos na fase... Nós passamos a fase 2, estamos indo para a fase 3, mas ainda são fases que a gente precisa muito ter muito cuidado. Ter cuidado na questão da exposição. Quando a gente está numa fase, por exemplo, uma bandeira vermelha, como você falou, a gente está numa fase em que os leitos de CTI estão muito ocupados. Não há vaga no sistema de saúde. E é isso que faz uma grande diferença em relação à Covid. Então, assim, nesse momento de bandeira vermelha, significa que a incidência, a transmissibilidade do vírus é muito alta. Nesse momento de transmissibilidade muito alta, o que a gente recomenda é que ninguém vá à praia. E, portanto, que ninguém vá à praia e que os serviços de saúde funcionem apenas sob solicitação. E não que tenha as pessoas, não tenha guarda-vidas na praia tomando conta de um cidadão da praia que não deveria estar na praia. Mesmo aqueles que estão surfando, acho que não deveriam estar surfando também. Eu vou dizer por quê. Se ele, principalmente por ele, a questão de transmissão é muito baixa. Ele ir ao surf e voltar. Tá? Mas a questão que tem que ser analisada não é a questão de transmissão do surfista, e sim se ele ficar, se ele sofrer algum trauma, algum mal súbito, ele vai precisar de atendimento hospitalar. Atendimento de hospitalar de um sistema que pode estar todo contaminado, além de chegar num hospital, não vai ter a mesma demanda de atendimento a ele, que ele precisa. Não vai, de repente, ter a vaga do CTI que ele precisa, o centro cirúrgico vai estar ocupado, os profissionais vão estar voltados para outra coisa. Então, assim, o surfista que vai surfar, mesmo na bandeira vermelha, ele está se expondo muito mais, ele está se arriscando muito mais. Tá? Claro que a possibilidade de acontecer uma coisa é pequena. Se acontecer, o sistema não está preparado. Então, assim, a doença transmite muito rapidamente. Né? Então, a gente vai falar hoje um pouco, assim, que a prevenção, primeiro, é uma forma muito mais segura de você se proteger como guarda-vidas na hora de trabalhar. Então, se você está prevenindo, você não tem que fazer resgate. Todo resgate tem um risco de transmissão. Né? Você imagina que você está, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, nós estamos num ambiente aquático, né? Tanto a piscina quanto as praias, a água transmite muito pouco, se transmite alguma coisa. Então, o risco na água da transmissão é muito, muito baixo, se houver algum. Tá? Mas o que acontece é que você imagina que essa vítima, ou que essa pessoa que está infectada, ou está com Covid, ela, na maioria das vezes, é assintomática e transmite isso sem saber. Se eu estou dentro da água, é claro que eu estou dentro da água o tempo todo, a água entra na boca, eu cuspo, eu respiro, está o tempo todo vaporizando, aerolizando. E essa aerolização, ela carrega o vírus. Então, por exemplo, se eu estou dentro de uma piscina, o risco de eu transmitir, se eu estiver contaminado, o risco de eu transmitir para um outro que está a 2 ou 3 metros é muito maior do que se eu estiver numa área seca. Então, assim, é muito importante entender que a gente tem que evitar o resgate a todo custo. Que o resgate de uma pessoa que está contaminada vai ter um alto risco para me contaminar como guarda-vidas. Obviamente que se eu sou um guarda-vidas, normalmente é uma pessoa jovem, rígida, sem comorbidades. Então, o risco, mesmo eu pegando a Covid, o risco é baixo, mas existe. Né? Então, a prevenção é a forma da gente evitar essa situação, evitar que a gente chegue no resgate ou até nos primeiros socorros, que o risco ainda é maior ainda
de contaminação e de transmissão. Né? Correto. Não, o senhor falou bem. A questão da aerossocialização, né, no ambiente aquático ela é muito maior, né? Inclusive, se aconselha que os espaços sejam ampliados, né, quando as pessoas estão nesses ambientes. Como é que a gente pode, então, doutor Davi Spillmann, continuar com uma preparação física, né? Porque a gente sabe que as nossas instruções também, agora elas vão sofrer uma alteração no seu padrão, né? A gente vai ter que desenvolver mais atividades de cunhos digitais, né? Que é o que nós estamos fazendo, inclusive, agora aqui, né? Mas tem situações que elas são inevitáveis, elas são de natureza prática, né? A gente vai precisar treinar com os nossos guarda-vidas, né? E talvez sugestões de alteração de horários para dividir mais as turmas, ampliar os afastamentos, né? Como é que a gente pode manter o nosso guarda-vidas preparado durante o ano, né? Já que tem toda uma situação de uso de piscinas, que é por agendamento, nem todas estão liberadas, né? Como é que a gente consegue fazer com isso também, doutor Spillmann? A gente deu sorte, entre aspas, né? Daquilo ali começar ali no nosso verão e chegar aqui no início do inverno, um pouquinho antes do inverno. Eu acredito que quando chegar em outubro a situação vai estar muito melhor, né? Então eu acho que a gente vai ter tempo de treinar até iniciar a temporada em novembro, dezembro, tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente. Eu acho, pelo que a gente tem feito dentro da Sobrasa, a gente tem visto que 60% a 65% do treinamento do guarda-vidas pode ser feito digitalmente, né? E é incrível. E aí o treinamento pode ser feito digitalmente na educação e até no preparo físico, porque você pode dar aula para os guarda-vidas de se manter em forma fisicamente via digital e deixar a parte exclusivamente aquática, né, para aquele um mês e meio antes da temporada, quando o risco vai estar muito menor. Ou seja, a gente vai estar entrando na fase 3, de repente até na fase 4, vamos torcer, onde o risco de alguém estar ainda infectado e transmitir isso é muito menor. Então, a nossa preparação deve estar voltada, nesse momento, nos próximos 2 meses e meio no máximo, digital. Ou seja, e a gente consegue treinar, a gente elaborou um projeto ano passado, pensando numa coisa que serve para esse atual. Né? Uma das questões chaves na hora de treinar é como é que eu vou treinar usando um manequim de RCP, os meus guarda-vidas, se esse é o principal momento de transmissão. Né? Então, assim, ano passado a gente estava preocupado em baratear o custo do manequim de RCP. Tá? E a gente inventou um manequim com garrafa PET, camiseta e papelão, onde cada guarda-vidas pode fazer o seu em casa e com o mestre via Zoom ou via alguma plataforma, ele pode dizer assim, olha, faz mais assim, faz mais assado. Então, cada um pode fazer o seu próprio manequim e treinar em casa. Então, assim, até a RCP, a gente consegue treinar os passos todos sem precisar fazer essa transmissão. O que a gente vai precisar treinar é a parte física de natação. Mas isso pode ser feito se você se mantiver treinando via digital, né, online, você pode fazer isso 1 mês e meio antes de entrar na temporada. Até porque agora, como você falou, tá frio, não dá vontade de treinar fisicamente. Vamos treinar intelectualmente, vamos treinar a parte anaeróbica um pouco, né, ganhar musculatura e esperar um momento onde a gente vai poder treinar fisicamente, que não vai tardar, vai ser mais 2 meses e meio no máximo. Certo. E também algo que a gente tem visto e tem lido bastante a respeito, né, que é a evolução para equipamentos que não entram em contato direto do guarda-vidas com a sua vítima, propriamente dita, né? E é algo, inclusive, que o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul evoluiu muito nos últimos anos, né? Mudando uma cultura que a gente tinha aqui com um resp, passando para o life belt, né? Evoluindo de acordo com o cenário nacional, com moto aquáticas em todas as praias também, pranchões de salvamento. Quer dizer, são situações que facilitam para uma situação de resgate, de salvamento, né? Quando ainda a gente não tem um EPI adequado para o profissional da praia, para o guarda-vidas, né? Tá. Como é que a gente pode... Vamos falar um pouco das fases do salvamento ou da rotina do guarda-vidas e vamos tentar falar um pouco do que é o normal, entre aspas, do que era e do que
a gente vai ter que adaptar um pouquinho nesse momento mais crítico. E vai voltar, mais à frente, vai voltar a mesma coisa do que era antes. Tá? Então, assim, o que a gente tem a prevenção falhou e eu tenho que fazer um resgate. Né? Então, assim, quanto mais cedo eu identificar a vítima, mais cedo eu aciono o sistema de APH, o sistema de socorro. Tá? Perfeito. Esse momento em que eu estou identificando a vítima e tentando ajudar ela, esse momento é de muito baixo risco de transmissão da Covid. Tá? Ele vai aumentar no momento em que eu estou chegando perto da vítima. Nesse momento que eu estou chegando perto da vítima, eu tenho diversos instrumentos para chegar menos perto, né? Então, eu posso usar uma moto aquática, eu fico mais distante. Um bote inflável, eu fico mais distante. Se eu estou usando uma prancha, até o salvamento com pranchão, eu posso ficar um pouco mais distante. Se eu estou fazendo contato, que é o dia a dia do guarda-vidas, é o contato muito mais direto, usando o life belt, né? Eu vou chegar perto, mas eu vou tentar chegar perto usando o vento e usando a distância do life belt. Então, por exemplo, eu chego perto e eu me posiciono de forma que o vento bata nas minhas costas e aí vem e vai em direção à vítima. Dessa forma, eu estou aerolizando a vítima e não a vítima me aerolizando. Tá? Eu entrego a vítima, eu uso um life belt, se possível, com uma corda um pouco maior, né? Ampliar a extensão da corda, né? Exatamente, porque aí sim eu distancio um pouco, dou segurança para ele e não exponho tanto. Ele segurou, eu venho por trás, quer dizer, sempre me posicionando com o vento atrás, a barla-vento, sempre com o vento atrás. Assim, tudo que ele está respirando, e ele aeroliza muito, porque na hora do afogamento, mesmo que ele ainda não aspirou, que é uma fase que aeroliza muito mais, mesmo que ele ainda tenha água só na boca, isso aeroliza muito o ambiente. Então, se eu venho por trás usando o vento e uma distância, eu estou sempre me protegendo. Tá? Claro que a gente sabe, né? Eu estou falando de uma situação ideal. Na hora do vamos ver, não é, às vezes não, as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria que funcionasse. Mas se a gente ensaiar a nossa cabeça para isso, ou seja, eu cheguei à praia, olhei, o vento está de leste, está de sudoeste, qual é o vento? E me situar. Se eu for fazer o socorro, eu vou fazer de lá para cá, tentar fazer assim, né? Jogar o life belt a uma certa distância. Eu estou sempre me protegendo. Cheguei na areia, o ideal é que o salvamento, nesses casos, seja feito por um guarda-vidas só. Então, eu tô submetendo apenas um guarda-vidas ao risco, e não dois. O outro guarda-vidas que está na areia, ele já está com o EPI pronto para atuar. Ou seja, ele está com uma máscara, ele está com óculos, ele está com aquele pequeno kit de EPI. Claro que isso vai depender da fase com que está a região. E quando a gente fala região, não é um estado, né? Tem cidade que está numa fase 1, outra está na fase 3, outra... Então você tem que avaliar, customizar o teu público. O que é que você está passando? E eles criaram, na Espanha e outros países já, eles criaram um pequeno kit, que é muito simples. É uma manta, um óculos, uma máscara, que o segundo guarda-vidas vai usar, não aquele primeiro. Não adianta, tem alguns protocolos internacionais que propõem que o guarda-vidas chegue na areia, largue a vítima, vá vestir e volte. Isso não é realidade para a gente. Né? Acho que isso está fora da realidade. A realidade o ideal é que o guarda-vidas possa trabalhar em dupla e que essa dupla se divida nessa redução do risco da transmissão. E a redução é feita dessa forma. Um vai fazer o resgate, o outro está pronto para fazer o atendimento, se for necessário. O guarda-vidas de dentro d'água, e a gente criou sinais para isso, já sinaliza com a mão se ele vai necessitar que o outro se aparelhe com EPI ou não. Então, assim, existe um trabalho em conjunto com sinalização e isso facilita muito e baixa muito o risco na hora de fazer aquele resgate. Na hora dos primeiros socorros, obviamente, a gente tem que avaliar, dizer,
tudo que você vai fazer, você botou o paciente na areia, né? O afogado, o potencial afogado, né? E aí tem diversos graus de afogamento. Todos os graus de afogamento, desde o grau 1 ao grau 6, são altamente aerolizantes do ambiente, né? Eles contaminam o ambiente todo. Então, assim, não dá para dizer, olha, se eu tiver com o EPI todo correto, eu não tenho risco nenhum. Não, tem. Mas a gente sabe que o risco é baixo. A mortalidade geral na população é 0,1%. A mortalidade em quem está doente é 0,5%. Ela é ainda isso quando a gente considera todas as idades, todas as comorbidades. Quando você considera uma pessoa jovem, que é o nosso público guarda-vidas, a mortalidade é muito baixa, ou a letalidade da doença é muito baixa. Então, assim, não acho que seja uma coisa que a gente deva se preocupar muito, mas é claro que a gente deve se proteger o máximo possível. É como, por exemplo, a transmissão da AIDS, por exemplo, durante um boca a boca. Não existe nenhum caso descrito de transmissão durante um boca a boca. Mas, mesmo assim, se a gente puder tomar cuidados apropriados, e o uso do EPI é um deles, é perfeito. Agora, existem alguns problemas que a gente pode discutir mais à frente sobre a parte exclusivamente de primeiro socorro. Correto. A gente vê, então, doutor Spielmann, que assim, inicialmente isso vai nos exigir uma mudança nas nossas práticas, né? São boas práticas para se adaptar a essa nova normalidade, né? Que o pessoal tem chamado. Então, assim, desde os cuidados que o guarda-vidas vai ter que ter de forma individual, né? Com a sua higienização, né? Vai ter que ter ali no seu posto de trabalho, vai ter que ter o álcool gel, a manutenção da máscara, do uso da máscara, né? Vamos considerar que ainda estaremos num período sensível desse Covid, né? Ainda sem uma resposta efetiva para superar esse problema. Então, assim, trabalhando em dupla, nós vamos ter a nossa conscientização, e apesar da nossa idade de baixa incidência, né, que contribui em favor do guarda-vidas, são esses cuidados, né, com a higienização, com o uso da máscara. Eu acho, Lang, que essa questão do uso da máscara pelo guarda-vidas tem sido preconizado. Mas a minha impressão é que não vai funcionar. Eu vou te dizer por que não vai funcionar. Porque o guarda-vidas, no ambiente de praia, principalmente, ele está sobre aquela maresia, ele está respirando, ele está sobre aquela maresia. Então, assim, imagina se uma máscara eu teria que trocar a cada 2 horas, como é que eu vou prover tantas máscaras para o guarda-vidas usar no ambiente de praia? Então, assim, eu acho que seria o ideal, sim. Mas é real? Não. Então, assim, eu acho também que no ambiente de praia, se a gente seguir as recomendações governamentais, institucionais, do Ministério da Saúde, né, de evitar aglomeração, não há risco para o guarda-vidas que está na praia sem máscara. Né? Ele não está junto de outras pessoas. Entendeu? Então, imagina o guarda-vidas trocando a máscara a cada 2 horas. Onde que ele vai guardar tanta máscara? Né? Aonde que vai deixar para secar? Se ele precisar correr, se ele entrar na água e sair, na hora que ele botar todo molhado, a coisa já estragou toda a máscara. Então, assim, eu acho que é ideal, mas eu acho que não é real. Isso não foi testado ainda. Então, é só uma opinião. Pode ser que exista até porque o nosso guarda-vidas vai ter que fazer o uso constante do apito para sinalização, para observação, né, com os banhistas. Então, não vai ter como, ela não vai se tornar prática, né? Vai ter que estar toda hora com a mão no rosto ali, tirando e repondo a máscara. Né? E até porque a gente sabe que como EPI, na hora do salvamento, mesmo do resgate, ela não vai funcionar, né? Nós ainda não temos um mecanismo que possa ajudar, né? Mas me refiro mais assim inventaram e propuseram também uma outra máscara, que já me perguntaram, o pessoal de Portugal e de vários lugares, né? Que é uma máscara que estava vendendo na Decathlon, né? Que ela é uma full face, né? De mergulho, que ela cobre toda, e tem um snorkel central aqui, né? E que aquela máscara seria uma máscara que diminuiria a contaminação. Eu não vejo como diminui, porque o ar que ele vai respirar pelo snorkel é o mesmo que ele vai respirar pela boca. Então, assim, eu vejo... Ela vai tapar as mucosas, vai tapar as mucosas, mas vai embaçar com muita facilidade também, né? Não é só embaçar, você vai respirar o ar que está vindo da vítima. Então,
teria que colocar um filtro chamado EPA, né, aqui em cima do snorkel. Só que um outro detalhe muito importante é que mesmo a Pocket Mask, mesmo qualquer material que você usar, o ambua e máscara, qualquer material que você utilize, ele encharca muito rapidamente no afogado ou na pessoa que nem aspirou muita coisa. Porque ele está todo molhado, ele está com água na boca, aquilo ali está vaporizando o tempo todo. Então, quando você, por exemplo, você ressuscita um afogado usando a Pocket Mask, você tem que tirar a cada 30 segundos, 1 minuto, você tem que tirar para limpar ela, que está toda cheia de espuma. Então, assim, quando você tirar, aquilo ali está solto, aberto. Aí outros propõem, por exemplo, vou botar uma máscara no afogado. Como que você vai botar uma máscara que diminui a ventilação do afogado? Então é melhor não botar nada, é melhor não afogar ele novamente, entendeu? Isso vai... Então, assim, existem muitas propostas, boas propostas, mas que na prática real a gente tem que testar ainda, né? Tem um trabalho do pessoal da faculdade de Vigo, que é um grande colega da Espanha, que ele está testando agora uma capa térmica, né? Um plástico, que é um kit. Você bota em cima do doente rapidamente, aquilo tem um buraco e você faz a ressuscitação pelo buraco. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. A gente, na realidade, inventa algumas coisas, né? A gente cria hipóteses de protocolos e diagnósticos que têm que ser testados para dizer se funciona ou não, né? E muito das coisas que a gente está propondo não funcionam. Tá? E a gente tem que ter uma certa reserva para não ficar inventando muita coisa e complicando o serviço. Então, falando um pouco sobre os graus de afogamento, então, doutor Spillmann, como é que vai variar essa nossa atividade, né? Como é que a gente vai agir? Porque assim, todos os graus de afogamento, como o senhor falou, eles vão gerar uma aerossocialização forte, né? Vai ter bastante produção de tosse, né? No mínimo, muita tosse vai acontecer, bastante spray nasal, né? É comum acontecer. Então, assim, como é que o guarda-vidas, ao fazer esse resgate, ao fazer o salvamento, como é que ele vai se comportar a partir dessa situação? Então, olha só. A gente tem o caso de resgate, né? Se eu fiz o diagnóstico, eu tenho resgate, só memorizando, só lembrando um pouco os graus. Eu tenho o resgate, que não aspirou. Eu tenho o grau 1, que é aquela tosse, ele aspirou uma pequena quantidade de água. Eu tenho o grau 2, que aspirou um pouquinho mais e está vaporizando. Ele está com insuficiência respiratória leve, está precisando de oxigênio. Eu tenho o 3 e o 4, que está em edema agudo de pulmão, e ele literalmente, você olha para ele e reconhece que ele está borbulhando, ele está se afogando ali no seco, né? De tanta água que ele aspirou. E eu tenho o grau 5, que foi uma parada respiratória, e o grau 6, que é uma parada cardiorrespiratória. O resgate e o grau 1, eu reconheço de longe, a pessoa está só tossindo, mas está com uma certa tranquilidade, a falta de ar, ela rapidamente melhora. Eu posso deixar ele a uma certa distância, usar o vento a meu favor, eu equipado ou não, equipado com meu EPI ou não, eu me mantenho numa posição em que, se ele está soltando o spray, o spray está sendo levado pelo vento. Então, eu estou me protegendo. Tá? O grau 1, grau 2. O grau 2, eu reconheço que tem pouca espuma na boca e no nariz. Né? Eu consigo, se eu tiver oxigênio, botar o oxigênio dele nasal, deixar ele ali e aguardar a ambulância do APH chegar. Também me posicionando de um jeito em que o vento esteja nas costas. Vento, eu, vítima. Tá? O 3 e o 4 é a mesma coisa do 2, só que ele precisa já de uma máscara de oxigênio. Né? Não adianta a gente pensar que a gente vai dar uma máscara, ou que a gente vai botar uma máscara, que aquilo ali vai evitar que o ar seja inundado de vapor. Isso vai acontecer. Vai acontecer mesmo você estando com o material ideal. Um ambu, uma máscara de oxigênio vedada, com o filtro EPA e tal. Você, num determinado momento, e a cada
30, 40 segundos, 1 minuto, você tem que tirar porque aquilo tem que ser limpo, né? Acaba tendo que ser limpo. Então, sempre se posicionando, usa o vento, que na praia ele é como um sistema de pressão negativa, né? Então, ele está sempre renovando o ar, né? Isso é importante. Eu acho que sempre colocar você e se posicionar de uma forma de proteção é sempre importante. No grau 5 e 6, que você teria que fazer o boca a boca, né? Aí entra a avaliação de algumas coisas. Primeiro, qual a fase que você está? Qual é o risco de você pegar e de ser transmitido, intransmissível isso, né? Se você está numa fase 3 para 4, o risco é muito baixo. Então, eu acho que é a fase que a gente pode começar a fazer o boca a boca. Na fase 1 e 2, não. Tá? Então, assim, é o caso que eu teria que fazer, por exemplo, no grau 5, eu teria que fazer só a compressão. Tá? E também usar o vento de forma que aquele vapor, porque mesmo usando só a compressão, num doente que tem que ventilar, mesmo usando só a compressão, o que vai acontecer é que eu ventilo alguma coisa. Eu dou 1/3 de ventilação. E essa ventilação aeroliza também o ambiente. Então, eu tenho que me preocupar com isso também. Tá? No grau 6, eu também faço só compressão. Tá? Até que eu tenha um material apropriado ou até que eu esteja protegido. Eu estou com uma máscara N95, eu estou com uma viseira, eu estou com óculos, eu estou protegido. Então, eu posso fazer a ventilação com ambu, né? Nunca com o boca a boca, mas com ambu, com a máscara. Tá? Mas isso, eu creio, olha só, quando a gente pega um trabalho que a gente publicou numa revista chamada Resuscitation, que é uma revista internacional de renome na ressuscitação, onde a gente mostra que nas praias de Santa Catarina, em 5 temporadas, a intervenção do guarda-vidas foi 99,9% de prevenção, 0,2% de resgate e 0,01% de primeiro socorro, dá a clara ideia de que a possibilidade de você pegar uma ressuscitação é muito, 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 muito baixa. Né? Então, assim, a gente tem que ter ideia. Claro, é como você falou, preparação é tudo. Porque preparação é educação, é você saber os recursos humanos e materiais que você vai precisar usar e se educar. Né? Entender, por exemplo, através de scripts, né? Através de casos clínicos, e eu acho que isso é um exercício muito legal via digital, ou seja, vamos treinar casos clínicos. Você tem um paciente assim, assim, ele fez isso assim, o que você faz? Aí eles discutem esse caso clínico. E essa discussão, ela vai interiorizando e vai se tornando reflexa. Ela é muito comum, e a gente fez um outro trabalho que a gente queria saber como que o guarda-vidas, aliás, como socorrista, decide as coisas na hora do sufoco. A gente tem que decidir sobre estresse físico, sobre estresse mental, e as decisões sobre estresse físico e estresse mental não podem ser as melhores, né? A gente tem nenhum socorro é perfeito. Todo socorro tem alguma coisa que a gente poderia fazer melhor. Mas se você não treinou antes, não se educou, não se preparou antes, a possibilidade de você errar é muito maior. Então, você treinar casos clínicos, né? Por exemplo, método start aquático, o que eu vou fazer, qual material que eu vou usar, como eu vou me posicionar, como é que eu vou trazer sinalização, tudo isso pode ser treinado via internet. Então, você vê, assim, do jeito que a gente vinha, eu acho que a gente ia entrar nessa era internet e educação em 5 a 10 anos. O que aconteceu com a Covid é que fez assim, vai meu filho, está na hora de aprender tudo rapidamente. E foi isso que aconteceu. A gente acelerou essa necessidade de internet. E eu acho que a gente consegue aí uns 65% de educação do nosso profissional via digital. O senhor falou tudo, e a importância que tem da gente reconhecer, né, o grau de afogamento, né, também a técnica que está enrustida nos nossos cursos, né, que tanto cobramos, né, dos nossos candidatos, dos nossos alunos que vêm todo ano treinar conosco, né, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul vem aumentando bastante
o número de guarda-vidas civis, né? Nós vínhamos de uma média de 90 a 100 guarda-vidas e nos últimos 3 anos já estamos com cerca de 400 guarda-vidas de todo o Brasil, que vem contribuindo aqui para o crescimento do nosso salvamento aquático. Então, assim, a importância de reconhecer, né, como o senhor disse, aí, tanto o resgate quanto um grau de afogamento de 1 a 4, a importância de retirarmos essa vítima e apenas a lateralização já vai fazer um grande sucesso na sua evolução do tratamento, né? Com o próprio ar, com o clima da praia, ele já vai fazer com que essa oxigenação funcione para essa vítima, né? E claro, uma vítima com grau 5 ou 6, bom, nós já vamos ter que partir do princípio de que a manobra do boca a boca vai ser aquela manobra com maior risco de contaminação para esse guarda-vidas, né? E a gente vai tentar lá lançar a mão do suporte com oxigênio, com o balão inflável, né? E, em caso negativo, né, a própria manobra cardíaca, né, de ressuscitação da vítima, né, já vai fazer um grande efeito nessa vítima. E é claro que são situações que a gente pode e deve treinar assim de forma digital, né, com vídeos compartilhados aqui para a gente poder estimular o treinamento continuado do nosso pessoal. A gente na Sobrasa, a gente tem vários cursos, tem um agora, por exemplo, que está gratuito até dia 30 de julho, que é o suporte básico de vida em afogamento. Você entra na internet, na página da Sobrasa, faz um cadastro e faz o curso gratuito, entendeu? E ele dá várias, que ele fala de oxigênio, ele fala dos graus de afogamento. Então é um treinamento digital interessante, você trazer, discutir, criar grupos, né, treiná-los, né, e de repente até, né, começar a fazer esse lançamento dos concursos para a nova entrada dos guarda-vidas civis um pouco antes, até para dar tempo de você se inteirar, de fazer todo o processo seletivo, e parte desse processo seletivo deve e pode ser feito digitalmente, com certeza. Doutor Davi, tem uma pergunta importante aqui, ó. A gente sabe que a Sobrasa preconiza aqui de 5 a 10 ventilações dentro da água ainda, né? No caso de vítima inconsciente, né? O nosso litoral aqui o senhor conhece, é um mar aberto, né? Com a exceção da praia de Torres lá, que tem alguns acidentes geográficos, mas o nosso mar aqui do Rio Grande do Sul, ele é totalmente aberto, né? É um mar suscetível de ressacas, enfim, não tem arrebentações definidas, né? É um mar que quebra lá fora. Então, assim, no nosso caso, o senhor acha que é importante aplicar essas insuflações dentro da água ainda, ou a gente já trabalha com resgate mais rápido para remover essa vítima da água quanto antes e aí sim aplicar a manobra na beira da praia? A pergunta é muito boa, porque dá para a gente explorar vários aspectos disso aí. Primeiro que o que a gente está falando é de uma vítima preta, ou seja, uma vítima que está em grau 5 ou grau 6. Grau 5 é a parada respiratória, grau 6 é a parada cardiorrespiratória. Como eu diferencio esses dois graus? Na hora que eu peguei uma vítima preta e ela está inconsciente, eu exteriorizei a via aérea e fiz até 10 ventilações, não é 5 a 10, é até 10 ventilações no máximo. Isso eu faço em 1 minuto e 10 segundos. Né? E após a 10ª ventilação ela não respondeu, eu tenho certeza que essa vítima está em parada cardiorrespiratória. Porque quase 100% das vítimas em parada respiratória isolada respondem a essa ventilação. Então, o meu diagnóstico diferencial, ele se faz através já de um protocolo de estar dando a ventilação. Essa ventilação, em tempos de Covid, fase 1 e 2, ela tem um alto risco, né? Por isso que a gente recomenda que não tenha ninguém na praia, que a praia esteja fechada, porque se tiver que passar um risco, que seja uma coisa eventual, né? Um carro que entrou na água, que caiu, um avião que caiu dentro d'água, uma coisa excepcional, né? Então, assim, é importante essa diferenciação. É importante e, claro, que se você consegue ter, né, um material adequado, por exemplo, um bote inflável, um jet ski ou uma prancha, de forma que você consiga ficar numa certa distância, é melhor. O bote, o jet ski, a prancha não dá, mas o bote inflável, você pode ter um EPI ali dentro preparado para fazer a ventilação ali. Né? Agora, sempre guardando a ideia de
Cara, isso na prática, na teoria é muito legal, é muito bonito, mas eu acho que isso só funciona em umas situações excepcionais, né? Em situações ideais. Né? Então a gente tem que estar preparado para o dia a dia. O que a gente passa, como a gente tem esse material, não tem esse material. O mar de Tramandaí, tem várias arrebentações. Então, até para você chegar já demora, para você voltar também. Né? Mas a gente, como socorrista, a gente tem que ter a ideia de que a nossa segurança tem que vir primeiro. Né? Eu acho que a decisão de vou fazer a ventilação se acontecer um grau 5 ou 6, ele tem que ser feita antes de acontecer. E não deixar para na hora ver o que você vai fazer. Porque na hora você está sob estresse físico e mental. Né? Então, assim, não é uma boa hora de decidir. Eu acho que baixar um protocolo lá, nós estamos na praia tal, o risco é baixo e nós vamos fazer, tá legal. Ou uma outra decisão. Todo afogamento muito grave eu vou socorrer com bote, porque eu tenho bote suficiente, ou tenho moto aquática suficiente. Né? Então, acho que essas decisões têm que ser feitas para dar tranquilidade para o profissional. Você imagina o profissional trabalhando, que já é um certo estresse, né, num dia a dia normal, fora de pandemia. Imagina esse profissional trabalhando sob estresse de se infectar. Né? Então, assim, não é isso que a gente quer. A gente quer um profissional que esteja o mais tranquilo, mais seguro possível. Né? E depois de cada socorro, de cada ocorrência, também fazer um debriefing. Sentar o pessoal, o que aconteceu? Hoje deu só prevenção, foi tranquilo, aconteceu isso, aquilo. Mas aquela situação eu podia ter feito isso. Isso é um aprendizado coletivo. Acho que é extremamente importante que a gente troque ideias. Né? Não é para apontar o dedo, você fez errado, não, porque todos nós erramos. É normal. Eu, em 35 anos de atendendo afogamento, eu não tenho nenhum socorro que eu possa dizer que foi perfeito, capaz, que eu não fiz nada que eu poderia ter feito melhor. Sempre a gente pode fazer melhor. Por que acontece isso? Porque as variáveis são muito grandes. As variáveis num socorro são enormes. Num socorro aquático é enorme. A arrebentação, a temperatura da água, a corrente, o vento, o cidadão que está gritando com você, o outro que é mais pesado, o outro que não flutua, o material que deu problema. Cara, quando você junta todas essas variáveis, né, existem vários resultados, vários desfechos diferentes. Né? Certo. Comandos, também uma pergunta importante no seguinte sentido, até para que os amigos de outros estados entendam, o nosso litoral aqui, ele tem essas características, ele é de mar aberto, né? E nós temos diversas guaritas que pontilham a nossa beira de praia aqui, né? Então, muitas vezes o salvamento ele ocorre longe, faça essa extensão da faixa de areia, né? Ocorre longe da guarita. Então, o guarda-vidas tem que ter um amplo desgaste, vai correr, vai nadar para chegar até essa vítima, vai retirar essa vítima, e já chegando extenuado na areia, né, colocando a vítima na posição de segurança. E a gente tem trabalhado aqui nos últimos anos no sentido para acelerar a manobra, né, não se fazer, ou se fazer de uma forma mais resumida, mais rápida, o ver, ouvir e sentir, o voz. Né? Então, como é que o senhor recomenda essa situação? A gente emprega, ainda, a gente, baseado no período de Covid, né? Dentro da água, Lang. Não fora da água, já na areia. Tá. Não, porque dentro da água a gente não tem mais voz. Tá? Não tem mais ver, ouvir e sentir. Certo. Você chegou lá, está com a vítima preta, ou ela está inconsciente, ou ela está em parada respiratória, parada cardiorrespiratória. Bom. Certo. No paciente que está na areia, no suporte básico de vida, o ideal é você não ver, ouvir e sentir, porque se você precisou ver, ouvir e sentir, é porque a vítima não balançou, não tem nenhuma movimentação e você está na dúvida. Provavelmente ela tem 3 situações. Ela está inconsciente, ela está em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória. Né? O que você pode fazer é se afastar um pouco, se posicionar naquela posição do vento, com o vento nas costas, e olhar o movimento do tórax.
Porque, às vezes, até a gente fala muito em ver, ouvir e sentir, mas na praia, às vezes, para quem está no dia a dia da praia, a gente sabe que ver, ouvir e sentir é complicado na praia. Primeiro, porque você vai ouvir e está um barulho danado, né? Você vai sentir e tem vento, então assim é complicado. Então o que você melhor faz na praia, realmente, na realidade, é o ver. E o ver pode ser observado com uma certa distância, né? Porque você está olhando para o tórax e está vendo se ele está mexendo ou não. Se ele não está mexendo, você já sabe que nesse caso, e se tiver naquela fase 1 e 2, a única alternativa é partir para a compressão. Então, você vai fazer só compressão, porque está na fase de pandemia, né? E aguardar o APH chegar. E sempre se posicionando de forma, se você puder estar com o EPI, melhor, e sempre se posicionando de forma que você fique com o vento pelas costas. Certo. Tá bem. Doutor Davi Spielmann, queremos agradecer a sua participação na nosso ciclo de palestras aqui, de atividades da Semana da Prevenção, né? Amanhã é o Dia Nacional do Bombeiro, dia 2 de julho, né? É o nosso dia. Lhe parabenizo também, lhe agradeço e deixo esse final para o seu encerramento. Obrigado, Lang. É um prazer, né? Primeiro, é um prazer enorme ver, né, a ascensão do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, né? Isso, para mim, eu participei há muitos anos, né, desse, digamos assim, dessa independência, né? O Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem o foco, né, no salvar, né? E isso é muito bonito. E quando a gente tem a cabeça voltada para essa missão que é nobre e quanto a gente vê que a gente, embora a gente tenha uma regra, né, do socorrista tem uma regra que a nossa segurança deve vir em primeiro lugar, eu vejo essa regra quebrada várias vezes por bombeiros no Brasil todo que acabam morrendo pelo né? A gente não tem como a gente falar o que é certo, o que é errado. Cada bombeiro, cada socorrista deve escolher. Né? É muito difícil você escolher por eles assim, não vai nunca. Né? Eu acho que não tem como ter uma regra. A gente dá as ferramentas todas para o profissional e ele deve, na hora, decidir. Né? Às vezes é um filho, uma mãe, um pai. Né? Então, isso serve para o afogamento também e a Covid. Né? Quando você tem uma criança em casa que se afogou, você não vai fazer ventilação em tempos de Covid? Vai. Então, assim, embora a gente tenha um protocolo que a gente propõe, a gente não pode ficar amarrado tanto no protocolo por causa daquelas variáveis todas. Né? Parabenizar os bombeiros, que o meu sangue é vermelho bombeiro. Né? E eu amo bombeiro e trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, onde esse foi uma escola de aprendizado e me deu essa visão do afogamento desde a areia, né, até a alta do CTI, onde eu trabalhava num outro hospital. Então, eu pude lá aprender e desenvolver diversos protocolos que são utilizados no mundo inteiro hoje, e isso eu devo ao Corpo de Bombeiros por ter me permitido trabalhar lá, desenvolver minha pesquisa, me apoiaram sempre, e a todos os bombeiros, meus irmãos, no Brasil todo. Né? Nós somos realmente uma força incrível, cara, incrível. Né? Parabéns pelo dia de amanhã e parabéns por todos os dias. Vocês estão em todos os lugares o tempo todo quando a gente precisa de vocês. Obrigado, comando. Obrigado. O CBMRS agradece a participação de todos os amigos. Mais uma vez, deseja um feliz Dia Nacional do Bombeiro a todos. Nós seguimos com um ciclo de atividades da Semana da Prevenção. Inclusive, temos uma atividade agora, às 19h30, com o Tenente Coronel Maurício e o Major Diógenes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. Vocês podem conferir a nossa grade de programação aqui nesse Instagram. Doutor Spielmann, muito obrigado. Obrigado aos amigos que participaram. Uma foto clássica. 5 medidas que você faz a prevenção. Muito obrigado, seu abraço. Abraço a todos. Abraço. Valeu. Encerrar agora.